em alguns números, a trajetória do novo provável, ainda não anunciado oficialmente, técnico do São Paulo, é o Luiz Zubeldia, ele é argentino. Ele começou a carreira muito jovem, porque ele, por causa de lesão, a carreira de jogador foi abreviada. Ele já começou a engatar a carreira de treinador. Então ele tem 43 anos, já tem 400 jogos na carreira, com 186 vitórias, 102 empates e 112 derrotas. Na última temporada, pela LDU de Quito, do Equador, ele fez 46 jogos, com 25 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. Ivan Drago, ele é argentino, como a gente falou, formação favorita 4-3-3 e no seu cartel de títulos tem uma Copa Sul-Americana e um campeonato equatoriano, ambos pela LDU. No início da carreira, ele treinou o Lanús da Argentina, depois o Barcelona de Guayaquil do Equador, que é o próximo adversário na quinta-feira da semana que vem do São Paulo pela Libertadores, deve ser o jogo de estreia do Zubeldia. Ele treinou também um gigante da Argentina, histórico, o Racing de Avellaneda, depois foi para a LDU, a primeira passagem. Santos Laguna do México, foi a Colômbia Independiente de Medellín. Na Espanha teve uma tentativa com o Alavés, depois o Cerro Porteño do Paraguai, o Lanús da Argentina e, por último, a LDU do Equador. Ele tem uma passagem, quer dizer, uma sequência de muitos clubes para uma carreira ainda curta, muito jovem, mas como eu falei, tem o fato dele ter começado muito cedo. Conta um pouquinho, quando ele foi cogitado para substituir Dorival Júnior, ele tinha acabado de sair da LDU e eu sei que você deu uma estudadinha na carreira desse jovem treinador. E aí, eu quero ouvir a sua opinião. Primeiro, qual que é o estilão do Zubeldia, de comando e de jogo? E se você, Drago, achou a melhor opção para o São Paulo? Quando o Dorival saiu, o Zubeldia era um dos nomes cogitados, né? É que quando o São Paulo vai buscar informações e ele estava naquele processo de entrevistar os treinadores antes de realizar a escolha... Recrutamento e seleção. Exatamente. Que eu acho válido. É interessante você trocar ideia com vários profissionais e depois escolher aquele que mais se encaixa com aquilo que você precisa naquele momento, né? Então eu acho esse processo bacana. Não é a primeira vez que o São Paulo adota esse método, né? Para escolher o Crespo também, o São Paulo estudou o mercado e entendeu que naquele momento... Uma conversa, né? Hoje é permitido você olhar mesmo pela tela com quem está longe e tal, para conhecer, né? Não simplesmente já fazer a proposta pelo passado. Tem que ver se o santo bate e se a pessoa está afim com brilho nos olhos, né? Exato. E se ele conhece um pouquinho, né? Porque são cenários bem diferentes. Bom, enfim, naquele momento o São Paulo entendia que o Zubeldia poderia ser o nome, né? Uma alternativa. Só que quando o São Paulo buscou informações a respeito dele e entrou em contato com o empresário do treinador, naquele momento o São Paulo ouviu que ele não estava disposto a ouvir, né? E porque ele queria ficar um pouquinho fora do mercado, depois de dirigir a LDU, conquistando 2 títulos e tal. Então o Zubeldia foi descartado pelo Muricy Ramalho e depois veio a contratação do Thiago Carpini. Tem muita gente falando nesse momento que o Zubeldia é um Carpini que fala espanhol, por ser jovem também, mais uma aposta. O que significa isso? De fato é uma aposta, é mais uma aposta. Mas qual treinador no cenário nacional não é uma aposta? O Abel não chegou no Palmeiras sendo uma aposta também? Poxa, ou as pessoas, ou todos conheciam o Abel? Não, inclusive sendo alvo de chacota de muitos detratores, né? Exatamente. Ele vinha do PAOK. PAOK é um minúsculo perto do São Paulo. Exatamente. O julgamento precipitado é sempre uma roubada, né? E então o São Paulo opta mais uma vez por um treinador jovem, porém que já tem uma certa experiência. São 16 anos de carreira, embora tenha apenas 42 anos. Então ele passou por situações diferentes, cenários diferentes e conseguiu adquirir uma experiência bacana. Agora conquistou 2 títulos que não são importantes, né? Não são expressivos, né? Campeão do Campeonato Equatoriano e também campeão da Copa Sul-Americana. Eu não desprezo a Copa Sul-Americana, mas ela não tem o tamanho da Libertadores, não tem o tamanho de uma Copa do Brasil para nós aqui, de um Campeonato Brasileiro, enfim. Então ele conquistou os 2 primeiros títulos recentemente. Como ele gosta de montar as suas equipes
não foge muito da ideia de jogo do Carpini. Não foge muito. Com o Dorival, o São Paulo tinha paciência para trocar passes e chegar na meta adversária. O Carpini já prefere um jogo mais rápido, mais vertical. E o Zubeldia também. Uma defesa mais forte, muita pressão na saída de bola e um jogo mais vertical, mais rápido, explorando bastante os pontas. Pontas que precisam ser agudos, principalmente trabalhando no mano a mano. Então a gente vai ver muita bola invertida. Então o São Paulo começa a jogada pela esquerda, vem o lançamento para a direita, para que o ponta pegue no mano a mano o defensor adversário. Então é basicamente dessa forma que ele costuma montar as suas equipes. Drago, uma coisa... Fala. Daí já dá para entender que, por exemplo, crescerão de importância jogadores como Ferreirinha, como o Eric e o Lucas, de repente, talvez tenha que jogar numa das pontas. Sim. E todos precisarão ser disciplinados taticamente. Muita gente vai ter que contribuir sem a bola. O que hoje é fundamental no futebol. Absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Quer dizer que o Rato, por exemplo, não vai poder jogar mais pelo lado direito porque ele prefere pontas? Não, ele pode adaptar o Rato como um ponta pelo lado direito. O Rato sabe fazer essa função, já fez diversas vezes e é um cara muito disciplinado taticamente. E é muito bom nessa inversão que você falou. Muito bom nessa inversão. O Rato vai ser bastante interessante, desde que esteja inteiro, né? Saudável para poder atuar. Nesse momento ele está entregue ao departamento médico. Agora, uma coisa, Maurício, é a gente observar a contratação de uma forma conceitual, ou seja, aquilo que ele pode oferecer do ponto de vista tático. Mas isso para mim não é o suficiente. O cenário no futebol brasileiro ele é bastante complicado, então ele vai precisar se adaptar à cidade de São Paulo, ao futebol brasileiro, à cultura do São Paulo, à cultura da arquibancada, porque jogar fora de casa é uma coisa, jogar no Morumbi é completamente diferente, a exigência é grande, o São Paulo precisa ser o protagonista do jogo, ele não pode ficar reagindo ao adversário, ele precisa tomar conta da situação, ele vai precisar desenvolver uma ideia, escolher os melhores jogadores, repetir essa ideia, sabendo que ele vai ter que jogar quarta e domingo e não vai poder esticar a corda com muitos jogadores porque o DM já está cheio, senão ele vai estourar mais gente. Sendo que ele tem uma decisão atrás da outra. O São Paulo ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito difícil, você precisa pontuar. O São Paulo tem como principal objetivo a Libertadores. Já perdeu o primeiro jogo contra o Tadieres, venceu o segundo e agora vai enfrentar um adversário que ele conhece, na casa dos caras, na altitude. Então, é um cenário desafiador para qualquer profissional.